Então, boa tarde a todos. Eu, antes de começar, queria avisar não só a conferencista e o moderador, como o público, que a sessão está a ser gravada. Portanto, se tiverem qualquer objeção, é a altura para colocar essa objeção. Eu faço a apresentação, todos nós sabemos, já vimos a nossa conferência de hoje, a Europa e as novas dinâmicas da geopolítica. Eu acho que, com os acontecimentos que têm vindo a decorrer e da última semana então, acho que neste momento é um tema extremamente atual. Raquel Vaz Pinto, toda a gente a conhece, em todo o caso, mas é conhecida investigadora e analista da SIC Internacional. Esperamos então por aquilo que a Raquel nos tem a dizer e depois coloca as suas perguntas que acharmos por bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Luís Brandão, sou natural de Tropeço, para quem não me conhece. E não se ouve? Ótimo. O meu nome é Luís Brandão, sou natural de Tropeço, aqui de Aroca, e tenho o prazer de moderar hoje esta sessão num tema que está tão à flor da pele e temos o privilégio de poder contar e aprender com quem sabe do assunto. Estamos num contexto de guerra na Europa, de imersão de grandes blocos, talvez com o fim de uma era de globalização, até à imagem do que, contrariando o que Fukuyama previa, não é? E este espaço pode ser uma altura boa de aprendermos, de refletirmos sobre o assunto e sairmos daqui mais ricos, certamente. E, tal como vocês, estou expectante por aprender e dou a palavra à Raquel Vaz Pinto, que nos vai fazer aqui a keynote speak e espicaçar um pouco a nossa curiosidade. Muito bem, obrigada antes de mais pelo convite. É com muito gosto que regresso à Aroca. Como imaginam, casada com o Vaz Pinto, assim que recebi o e-mail, só li a palavra Aroca e aceitei este desafio e este convite com muito gosto e, em particular, uma oportunidade de regressar a esta terra, que é a terra dos Vaz Pintos e, em particular, no caso do meu marido, a Casa do Burgo. O tema que me foi pedido, o desafio que me foi feito é, como imaginam, um desafio, um tema extraordinariamente abrangente. E talvez a primeira dificuldade que todos nós temos, nós professores, nós sociedade, é conseguir acompanhar o ritmo desgastante das notícias, das contranotícias e da desinformação em geral, mas ao mesmo tempo aquilo que agora com a nova administração dos Estados Unidos, portanto a nova presidência, também reforça esse elemento de termos uma intensidade e um caudal de notícias, de factos ou de factos do ponto de vista até alguns deles contraditórios, interpretações, enfim. Essa eu penso que é a primeira dificuldade de todos, independentemente das convicções ou das ideologias de cada um. O segundo aspecto está relacionado com o facto de nós estarmos a viver, em termos internacionais, uma época, uma fase claramente de transição. Ou seja, nós temos perfeita consciência de que há uma era que está a terminar, uma fase, e não sabemos ainda o que é que se segue, mas temos plena noção de que, de facto, estamos nesta fase de transição que, como todas as fases de transição, tem muito ruído, muita confusão e, sobretudo, esta ideia ou esta percepção que nós temos de que o mundo, a política internacional, é confusa e difusa, ou seja, eu tenho mais dificuldade
em conseguir atribuir, em conseguir responsabilizar, em conseguir muitas vezes compreender. E, portanto, esses são dois pontos prévios que me parecem importantes na nossa conversa de hoje. Para conversar sobre a Europa e para conversar sobre os desafios da Europa, é impossível não começar por aquilo que é a dimensão mais macro. Ou seja, a nível internacional, nós temos uma superpotência, os Estados Unidos, e temos uma candidata a superpotência, que é a China. Essa rivalidade é uma espécie de moldura onde depois tudo o resto encaixa. E, portanto, esse é o primeiro aspecto que eu vos queria falar de forma muito breve e, de seguida, falar-vos, então, destes desafios específicos à União Europeia, que começa logo com a própria palavra. Se estamos a falar da Europa, se estamos a falar da União Europeia, uma tem o Reino Unido, a outra já não tem, e, portanto, a primeira pergunta que nós temos que pensar é: estamos a falar de desafios coletivos ou estamos a falar de desafios individuais a cada um destes países, a cada um destes Estados-membros? Porque temos sempre que reiterar o óbvio: a União Europeia não é um Estado. E muitas vezes é pedido à União Europeia um conjunto de responsabilidades que a própria organização é incapaz ou não pode de todo cumprir. E, portanto, acabamos por estar aqui num momento, para nós europeus, mais difícil também por essa natureza em termos da própria organização. Na verdade, em termos de fundo, o nosso problema está neste mapa. Este é um mapa que, se tivéssemos que escolher um mapa que explicasse ou conseguisse representar o que foi o século XX em termos de poder, em termos de política internacional, este seria o mapa. Mapa onde o Atlântico está no centro, sobretudo a parte norte, como é evidente. Este é o mapa do século XX. O mapa do século XXI é este. E para nós, europeus, este mapa do século XXI não nos é nada favorável e nós também temos essa maior dificuldade. Deixar de estar tanto no centro para passarmos a estar mais nas margens. Em termos muito genéricos, e para também dar aqui várias pistas para o debate, em termos desta rivalidade, é evidente, ou seja, é algo que mesmo que nos próximos 4 anos tenhamos momentos de maior entusiasmo ou de maior relação pessoal entre os líderes destes dois países, subjacente a esta relação está esta realidade. Concorrência, competição, rivalidade, há uma luta pela hegemonia global entre os Estados Unidos e a China. E nesta luta há 3 geografias muito importantes. A primeira é, evidentemente, a guerra russa na Ucrânia. A segunda, a guerra do 7 de outubro, ou seja, aquela região a que nós, europeus, nos habituámos a chamar de Médio Oriente. Médio, porque o ponto de partida é a Europa, o Médio Oriente e o Extremo Oriente. Quando estamos nestas regiões, só de ouvir a expressão Extremo Oriente, a pergunta é: extremo em relação ao quê? Portanto, Ásia Oriental ou Ásia Ocidental. E o terceiro ponto é justamente o Taiwan, a questão de Taiwan e esta região enorme chamada o Indo-Pacífico, ou seja, a conjugação, a articulação do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Estes são 3 territórios ou 3 barómetros que nos vão permitir perceber, do ponto de vista até mais da geografia, como é que vai ser esta transição e como é que ela pode vir a ser, se vamos ter um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a China, dividido como foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, se vamos ter um mundo multipolar, com vários polos, eu tenho sérias dúvidas sobre esse cenário, ou vamos ter um mundo apolar, ou seja, um mundo onde nenhum dos polos tem a força suficiente para fazer cumprir regras ou a ordem internacional, por mais injusta que essa ordem muitas vezes seja.
Para além disto, a nova administração dos Estados Unidos, há alguns aspectos que, apesar, enfim, dos adjetivos, da retórica, do estilo e deste caudal de informação que é muito desgastante, há aspectos que são evidentes. Primeiro, a ideia de que os Estados Unidos, quando olham para o mundo, os Estados Unidos neste momento não são isolacionistas, ou seja, os Estados Unidos não se querem virar para dentro, não. O que estes Estados Unidos pretendem é uma forma de olhar para o mundo e uma capacidade de intervir de forma unilateral ou, na melhor das hipóteses, com coligações de países que são feitas no momento, ad hoc. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é, de facto, a ideia da força e a ideia dos Estados Unidos acima dos outros. Portanto, a ideia do primus inter pares, em detrimento daquilo que foi, em alguns momentos, como é evidente, as superpotências e as grandes potências têm momentos em que o seu interesse nacional, obviamente, triunfa em relação a todos os outros, mas esta âncora que foi importante para a política externa e, sobretudo, esta ideia do Ocidente, o multilateralismo, é claramente um valor secundário para esta administração e, em particular, em relação à ONU. Mais ainda, em relação à ONU, eu diria que o único órgão ou a única parte das Nações Unidas que vai manter, que vai ter interesse para esta administração é o Conselho de Segurança, onde nós sabemos há 5 países que têm direito de veto, um deles os Estados Unidos. O terceiro ponto é a questão da NATO. Cada vez mais há esta ideia de que mesmo os aliados têm uma aliança não tem um valor por si mesma. E aqui um trade-off ou um compromisso que vai ter que ser feito, ou não, vamos ver, é a questão das indústrias de defesa dos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ter muita atenção dentro da própria Europa, quando, e sobretudo agora que a Europa se está novamente a investir na sua defesa, há uma questão de fundo que é colocada todos os dias e que vai continuar a ser colocada, que é, ao construir essas indústrias de defesa, comprar europeu ou comprar Estados Unidos. Vai ser uma das questões mais quentes nesta aliança e na forma de as várias capitais se relacionarem com Washington. Depois, uma prioridade, que é evidente desde os tempos, em particular, da administração Obama, e isso não foi de todo alterado. Entre prioridades externas, a primeira de todas é o Indo-Pacífico e depois, sim, o Atlântico e outras regiões. E depois, 2 aspectos que esta administração tem deixado bem claro. O primeiro é esta ideia do protecionismo, ou se quiserem, uma ideia unilateral em relação ao que é o comércio. Não é novidade. Ou seja, nós já tínhamos tido nas administrações anteriores um alargar daquilo que os Estados Unidos consideram ser, por exemplo, os seus setores estratégicos. Nós hoje em dia falamos imenso, ouvimos imensas notícias sobre terras raras, sobre matérias-primas críticas, sobre os famosos semicondutores, os chips e por aí fora, e, portanto, isto não é novo. O que é interessante agora, interessante talvez não seja aqui a palavra melhor, é o facto de a própria relação comercial com aliados ser entendida nesta lógica protecionista. E, por último, um elemento que ficou claríssimo quando o atual vice-presidente foi à Conferência de Munique fazer uma intervenção, um discurso, onde ficou claro que há, para esta administração, um elemento, uma dimensão iliberal e que há uma articulação dessa ideia iliberal com outros movimentos e partidos iliberais, mesmo dentro daquilo que é o território dos seus aliados. O caso melhor e mais evidente é, sem dúvida, o Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, e o facto de Vance, o vice-presidente, o único encontro que teve enquanto esteve em Munique foi justamente com a líder de um partido que é caracterizado como sendo extrema-direita, direita radical ou direita neonazi. Portanto, esse é o outro ponto que aqui também me parece que é diferente nesta administração e que temos que ter em atenção.
Esta é, se quiserem, a base, ou assim uma espécie de um esqueleto onde depois tudo o resto encaixa. Eu aqui, em relação à Europa, eu trouxe estes excertos, eu não sei se consegue ver muito bem, mas as palavras mais importantes, ou os aspectos mais importantes, são retirados do relatório Draghi, ou seja, um relatório que foi feito para repensar. Muito bem, temos esta situação difícil, estamos num momento com menos prosperidade, com imensas questões internas, questões até identitárias. Como é que nós podemos, entre aspas, dar a volta? E o relatório Draghi aponta um conjunto de ideias, um conjunto de temas, e eu destacaria, em primeiro lugar, a fotografia que ele faz, ou que eles fazem, da Europa e esta percepção que todos nós, penso eu, sentimos, que é esta percepção de estarmos ansiosos em relação ao futuro. Nós já estamos ansiosos com o presente, mas ainda mais ansiosos com o futuro. Essa ansiedade revela-se em muitas partes, em muitos aspectos da nossa vida e também se revela na própria política externa de muitos dos Estados europeus. A Europa como um todo está ansiosa. E o relatório diz ou seja, reforça este ponto, é esta ideia de que com o passar do tempo nós vamos ficando quase de forma inexorável, menos prósperos, mais desiguais, menos seguro e, como resultado destas tendências, menos livres de escolher o nosso destino, ou seja, menos livres, em termos internacionais, de ter maior margem de manobra face aos outros polos a nível internacional. O relatório aponta, enfim, o relatório é longuíssimo, portanto, mas este para mim é o sumo mais relevante. Ele aponta várias pistas, em particular a questão da inovação e da tecnologia e o facto de a União Europeia ter que ser capaz de fazer uma enorme autocrítica e remover aquilo que ele considera ser uma loucura, um exagero regulatório. Ou seja, o peso das regulações, o peso de tudo o que é da mais ínfima medida à medida mais abrangente. Em segundo lugar, temos que olhar para estes dois grandes objetivos que são estratégicos da União Europeia, seja a economia verde, seja a economia digital, temos que ser capazes de os readaptar ao mundo de hoje, seja porque estamos numa fase até de transformação e de diversificação das nossas fontes energéticas, menos gás natural da Rússia e a procura de outras fontes. Esta parte da energia e esta parte do digital é aqui um ponto que, na ótica de Draghi, tem que se ter a coragem de fazer uma reatualização e uma recalendarização de muitos objetivos que eram muito ambiciosos e, aliás, a pandemia foi aqui o catalisador dessa ambição e depois também a própria competição chinesa, que é, na esmagadora maioria dos casos, absolutamente desigual ou desleal devido ao financiamento do Estado chinês em relação àquelas que são as suas empresas, e não podemos ter ilusões que a partir de um determinado nível de atuação, de um determinado nível até sobretudo externo, as empresas chinesas com que lidamos são empresas ao serviço do Estado chinês. Em terceiro lugar, esta ideia de aumentar a nossa capacidade de dissuasão, a nossa capacidade de assegurar a nossa defesa e, com isto, reduzir as nossas dependências, em particular dos agora tão falados matérias-primas críticas, entre elas terras raras, umas com nomes impronunciáveis e outras mais fáceis de nós percebermos, estas matérias-primas como o lítio, que é capaz de ser já mais óbvio, ou outras matérias-primas críticas como o urânio, que toda a gente percebe em termos de alcance nuclear, e outras. Portanto, há de facto um conjunto de matérias-primas. Em relação às terras raras, que são importantíssimas para quem tem, como todos nós, um telemóvel, entre outras mil coisas para as quais elas servem, temos que ter a ideia e a noção de que a União Europeia,
na maior parte destes casos, depende 90% da China em relação a todas estas matérias. E isto pode ter impacto, por exemplo, desde os raios-x, desde as baterias dos carros elétricos, desde o vibrar do telemóvel, 3.500 utilizações que nós nem imaginamos, aliás, nem sequer sabíamos que aquelas matérias-primas sequer existiam e que hoje fazem parte da nossa vida, quer se queira, quer não. E, portanto, Mário Draghi o que diz também isto são soluções, é uma fotografia tecnocrata, que muitas vezes é uma crítica que é feita à União Europeia, e para isso precisamos de que as nossas elites façam o seu trabalho democrático e, portanto, também tragam à própria sociedade estas ambições e estes objetivos, porque sem a participação das sociedades e, sobretudo, sem a legitimidade eleitoral, todas estas soluções não passam, obviamente, do papel. Desafios dos Estados europeus ou da União Europeia, se quiserem. Em primeiro lugar, é mais do que claro o impacto da administração Trump e desta sua tática, que é tão antiga quanto a história da humanidade, que é esta ideia de dividir para reinar. Ou seja, dentro da União Europeia, dentro da parte europeia da NATO, há países que até financeiramente estão mais à vontade do que outros, há países que têm indústrias importantes e outros que dependem totalmente, em termos de indústria, do exterior. Portanto, aquilo que Trump vai fazer para além do óbvio, que é a Hungria de Orbán, vai jogar com estes vários governos, com estes vários Estados, prometendo ou tentando introduzir nesta relação várias brechas. Em segundo lugar, desacelerar a tal hiperregulação, fasear estes objetivos, seja da economia verde, seja da economia digital, e isto também é claro face ao novo realinhamento no próprio Parlamento Europeu e o reforço dos grupos políticos daquilo a que se apelida de forma genérica da direita radical. Dentro da direita radical também há partidos e momentos bastante diferentes entre si, mas é um claro realinhamento que, aliás, estas últimas eleições na Alemanha também o demonstram. Depois, 3 países fundamentais dentro da União Europeia, que nós falamos muito, mas ao mesmo tempo não falamos o suficiente, que é a Alemanha. Conhecemos pouco, tratamos pouco, falamos pouco da heterogeneidade alemã. Nem toda a Alemanha é a Baviera, mas também nem toda a Alemanha é Brandemburgo e por aí fora. Portanto, é de facto um país cuja liderança é importante e que tem, em matéria externa, uma dependência da China em alguns setores cruciais da sua economia. O óbvio é o setor automóvel. Portanto, este é um país também que enfrenta, hoje em dia, um conjunto de decisões difíceis. Segundo, França e a reforma do seu Estado, que continua eternamente adiada e sempre que é tentada a coisa não corre bem, em termos de contestação nas ruas, mas é um país importante e é um país importante se basta pensarmos em 2 aspectos. Neste momento atual, com a saída do Reino Unido da União Europeia, a França é o único país dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, que tem direito de veto, que pertence à União Europeia. Ou seja, se diplomaticamente existir uma necessidade de impedir uma determinada atuação internacional, no Conselho de Segurança a França é a voz da União Europeia. Em segundo lugar, a França é, dentro do espaço da União Europeia, a única potência nuclear oficial. E, portanto, isso também tem aqui um peso que é um peso importante. A Itália, mais um país que falamos pouco, ou falamos sobretudo por outras razões culturais, históricas, artísticas. Tirando Portugal, evidentemente, não há país mais maravilhoso que Itália em termos de cultura, em termos de heterogeneidade, em termos de um conjunto de aspectos, e de facto a história da Europa não pode ser contada sem ter a herança de Roma. Mas a Itália de hoje é um protagonista cada vez mais evidente.
Giorgia Meloni está aqui a tentar fazer um equilibrismo entre os Estados Unidos de Trump e manter o apoio europeu, manter a defesa da Ucrânia no centro das decisões por parte da Europa e a percepção muito clara de que, para a Europa, a Rússia é a sua principal ameaça neste momento. E, mais ainda, Giorgia Meloni faz sempre questão de lembrar, e bem, que Itália também é uma economia importante dentro da Europa, é um dos países do G7, é um país fundador da agora União Europeia e da própria NATO. Portanto, há também aqui uma espécie de entrar neste equilíbrio, não ser apenas Paris e Berlim, mas também Roma. E é interessante, nós já vemos várias destas movimentações. Depois, em termos mais de defesa e em relação ao apoio à Ucrânia, há aqui atores claros. O Reino Unido, que não pertence à União Europeia, mas que pertence à NATO, e há de facto uma relação importante. Os países nórdicos, reparem como só mesmo uma figura como Vladimir Putin conseguia, em menos de 2 anos, fazer com que a Suécia e a Finlândia, que tinham tradições externas por razões diferentes, ou de não alinhamento ou de neutralidade, entrassem na NATO quando tiveram décadas para tentar essa possibilidade. A Polónia, cada vez mais um país, eu não digo vencedor, mas um país reforçado em termos de liderança interna, e obviamente os países bálticos, por razões óbvias da antiga União Soviética. A guerra em território ucraniano trouxe à tona imensas vulnerabilidades mundiais, mas sobretudo europeias. Quem diria que se alguém nos dissesse há 10 anos que nós íamos estar a discutir, como estivemos no primeiro ano e meio da guerra, o preço dos cereais, o preço dos fertilizantes, estávamos a começar a discutir a questão do trigo, a questão das sementes de girassol, se alguém nos dissesse, nós não iríamos acreditar. Portanto, quer a pandemia, e o facto de a pandemia ter demonstrado que a dependência excessiva de um único país, neste caso a China em concreto, porque é a fábrica do mundo, não é estrategicamente saudável, e a guerra acelerou esse aspecto, essa tendência para aquilo que agora se chama desglobalização, reindustrialização. O que é facto é que a globalização, como nós a conhecemos, não vai voltar a ser a mesma nem por sombras. Portanto, essa é a primeira vulnerabilidade. Eu gostaria de terminar, para passarmos ao debate, com 3 vulnerabilidades diferentes. A primeira é a vulnerabilidade que está neste mapa, que é, há pouco, o nosso moderador falou de Fukuyama e a sua ideia do fim da história. Aqui é a vulnerabilidade da história e é neste sentido. Para nós portugueses, toda a discussão, esta ideia da Rússia ser uma ameaça, é obviamente uma discussão que nós conseguimos compreender, mas que não a sentimos na pele. De todo. Porque a nossa história e a nossa geografia é outra. Para estes países que estão aqui no mapa, com exceção do governo húngaro, hoje em dia, e o eslovaco tem dias, com exceção destes governos, para esta Europa, a ideia da ameaça, a ideia da vulnerabilidade, a ideia do mais fraco, a ideia de voltar a perder a sua soberania, voltar a perder a sua identidade, voltar a perder a sua língua, voltar a perder a sua religião, é como se tivesse sido ontem. Para nós portugueses, e ainda bem, passa-nos ao lado, sei lá, continuamos a fazer aquelas piadas, eu faço imenso, sobre 1580 e 1640, aqueles 60 anos, e quando alguém me fala da Olivença dá-me vontade de rir, mas porque comparado com isto é um não assunto. Portanto, esta vulnerabilidade introduz na União Europeia e na NATO uma fratura enorme a meio. E, portanto, qualquer decisão que seja feita nos próximos tempos que ponha em perigo ou que minimamente dê a perceber a estes países que se acontecer algo mais forte da Rússia, não vamos ter uma resposta, é fraturar a meio
o projeto europeu é fraturar a meio a NATO. E não é de todo ao calhas que o primeiro líder que respondeu por escrito à vergonha daquilo que aconteceu ontem na Casa Branca foi o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk. E depois seguiram-se todos os outros. Portanto, esta ideia da vulnerabilidade da história, a vulnerabilidade do nosso sentimento, da nossa soberania, da nossa identidade, tudo aquilo que nos caracteriza enquanto, neste caso, polacos, lituanos e por aí fora, é sempre posto. Eu nunca me esqueço de um projeto onde estive na Gulbenkian, que estive no sentido de estar a ajudar a pôr em marcha, era um projeto a nível europeu, e eram delegações de vários países membros, e nós tínhamos que, entre mil coisas que tivemos que fazer, uma delas era promover um momento de reflexão entre delegações que eram representativas do todo, da economia, da sociedade civil, da política e por aí fora. Portanto, não eram apenas aquelas elites, entre aspas, do costume. Nós fomos à Estónia, que foi uma experiência muito interessante, e depois veio cá uma delegação finlandesa. Isto foi bastante antes de tudo o que aconteceu a partir de 2022. E às tantas, para dar o mote, fizemos a pergunta que é importante fazer quando estamos a discutir o futuro de uma organização. É: porquê é que entramos nesta organização? E ouçam, do lado português eu tive imenso orgulho. Nós fizemos um brilharete. Porque explicámos lindamente porque é que Portugal quis entrar na Comunidade Europeia. Consolidação da nossa democracia liberal, o não querer regressar à ditadura e, em segundo lugar, convergência socioeconómica. Melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, melhorar os acessos e as oportunidades desses cidadãos a uma vida melhor. Fizemos um brilharete. Passa a palavra aos finlandeses e os finlandeses resumiram tudo numa palavra. Porquê é que entramos na União Europeia? Rússia. E fez-se um silêncio na sala. Ok, pronto, então vamos começar a partir pedra a partir daqui. Ou seja, para a Finlândia e para outros países, a sua linha vermelha, aquilo que eles não abdicam, é da certeza da sua segurança face à Rússia. E isto para mim é muito interessante. Nós somos países fundadores da NATO. Para os finlandeses, aquilo que os levou a entrar na União Europeia e aquilo que os levou agora a entrar na NATO é o medo em relação à Rússia. Portanto, esta é a primeira vulnerabilidade. A segunda, já falei um bocadinho, esta ideia das matérias-primas críticas, e nós vamos ter que nos habituar a alguns destes nomes. De antes preocupávamos muito com o petróleo, depois passámos a preocupar com o petróleo e o gás natural. Hoje em dia temos que nos preocupar mais com nomes como desprósio. O mais fácil das terras raras é o túlio, à conta de Cícero, mas é só isso. Depois temos que passar a entrar isto do titânio, do tungstênio, que é aquilo que permite que os telemóveis vibrem, e outros, por exemplo. A grafite, que é absolutamente fundamental. Vai desde a utilização nuclear a coisas muito mais do nosso cotidiano e, portanto, pus aqui o mapa da Ucrânia, podia ter posto o mapa de outros países. Esta é uma concorrência, uma luta tremenda entre uns Estados Unidos e uma União Europeia que querem reduzir a sua dependência face à China. A China, em algumas destas matérias, ou tem as reservas ou especializou-se em tratar, porque uma coisa é minerar e depois é, pegando nestas matérias-primas, é transformá-las de modo a elas serem utilizadas como componentes, de forma a poderem entrarem nos vários produtos. Como a China é a fábrica do mundo, fica tudo no mesmo território, logo os custos financeiros são muito mais baixos e, portanto, a China especializou-se. Deng Xiaoping tem uma frase muito conhecida, no início dos anos 90, ele disse, olhando para o mundo, disse o seguinte: o Golfo Pérsico tem petróleo, nós, China, temos as terras raras. E é na MUS. Nós agora começamos a descortinar. Por último, temos falado muito
porque nós temos assistido a uma campanha de ruptura, de danificar, de destruir cabos submarinos, e podemos pensar, bem, mas isso a nós não é muito relevante, que está tudo a acontecer no Mar Báltico. Pois é, o ponto é, neste mapa, nós podemos ver aqui, isto é, os cabos submarinos que são importantes, que chegam do outro lado do Atlântico e não só a Portugal, e depois a partir de Portugal. São estes cabos que nos permitem a transmissão de dados, por exemplo. Isso não interessa se estamos em Aroca, se estamos em Lisboa ou se estamos em Barrancos, para usar uma terra do meu Alentejo. Esta realidade e a possibilidade e aquilo que está a ser testado no Mar Báltico é mesmo um teste. A Rússia está a testar a reação ao que os europeus fazem quando um destes cabos, sobretudo estes do Báltico, é cortado ou danificado, para depois poder avançar. Cada vez mais temos notícias de visitas de navios russos nas nossas costas. E, portanto, esta pode parecer uma realidade estranha, mas é outra vulnerabilidade. Ou seja, na nossa sociedade e economia globalizadas, os cabos submarinos são uma parte, é uma das colunas vertebrais desta globalização e, portanto, nesse sentido, esta é uma vulnerabilidade das nossas sociedades hoje. E, portanto, espero ter dado aqui o mote para as vossas perguntas e pistas de reflexão e agora cá vos espero. Obrigada. Bem, muita informação para digerir, mas penso que temos aqui 3 pontos principais que eu resumiria da apresentação, se me permite. Um é o eixo Estados Unidos-China, que os Estados Unidos estão com esta deriva de encarar quase as relações internacionais como um negócio imobiliário. A China, que também estará preocupada com o médio prazo, com o declínio da sua força de trabalho e também, se calhar, com algum medo dos países circundantes da Ásia-Pacífico também podem vir a ter algum peso, Bangladesh, esse tipo, e com a influência crescente que quer ter nesses países. E depois também a estratégia e os desafios europeus, como um segundo ponto da apresentação. E, por fim, algo que acaba por cozer tudo isto, que são as nossas vulnerabilidades, as divisões entre países europeus e ex-URSS, com mazelas diferentes e com históricas, as matérias críticas, os metais, as terras raras, muito importantes à digitalização, tudo isso, e as comunicações. Se calhar, antes de abrir a audiência, eu tinha aqui duas perguntas assim, que acabam por tocar um pouco nisto. Um é a permeabilidade, ou seja, acabamos por falar nisso também, a permeabilidade que nós, enquanto democracias liberais e com o declínio das democracias liberais, passamos a ter a agentes externos e às suas narrativas, à sua influência, e que se notou muito no caso que falou da visita de J.D. Vance a Alice Weidel, da Alternativa para a Alemanha. E o outro são os grandes eixos da Europa, que vêm muito bem identificados no relatório Draghi, a segurança, a energia, a tecnologia, a soberania, os recursos, acabam por ser quase os 5 pilares e os 5 desafios, que são muito interdependentes. E quais são as dificuldades que a Europa terá para agarrar, em que eixos? E outro tem a ver com a dificuldade crescente que se vem notando na Europa de concertar posições a 27 e com a forma o modelo de decisão europeu e que de forma é que isso influencia. Deixo esta primeira pergunta, depois passamos, se calhar, a esta primeira pergunta que acaba por ter muita... Se calhar peço já 1 ou 2 perguntas da audiência, não se importar. Não sei se alguém quer, ou se ainda estão também como eu a assimilar. Tá, lá atrás por favor, não sei se...
pedia só que fossem o mais breve possível, senão vou ter e que tentem que a pergunta seja clara. Se calhar a minha não foi bom exemplo, mas... Boa tarde. Obrigada, doutora Raquel. Eu queria fazer-lhe uma pergunta, não sei se é muito objetiva ou se é mais, enfim, uma visão. Como é que encara esta nova idade da Europa, da União Europeia, que ontem referia Macron, quando dizia que a Europa tem que tem que passar à idade adulta. Passar à idade adulta significa, neste momento tão difícil, tomar algumas decisões em relação à nossa defesa, primeiro, e se vê como especialista, como estudiosa, como investigadora, se vê algum perigo deste acordar da União Europeia para esta preocupação? Ou se de alguma maneira acha que a União Europeia está a pôr em causa os seus fundamentos, aquilo para que foi criada? Obrigada. Identifique-se. Olga. Não sei se alguém quer lançar ou se passamos já à resposta e depois haverá nova ronda. Não é pegar ou largar. Se calhar avançamos, se não se importa. Carregar um bocadinho durante um tempo. Exato. Ora bem, então eu vou começar com a pergunta da Olga. É uma ótima pergunta, desde logo. E então vamos lá aos fundamentos da própria União Europeia. A União Europeia, enquanto comunidade, quando foi criada com uma espécie de objetivo, um mais imediato e outro mais a longo prazo. O mais imediato foi, sem dúvida, voltar a evitar que tivéssemos um novo confronto e um novo conflito entre a França e a Alemanha. E aqui, olhem, lembramos-nos da Segunda Guerra Mundial, evidentemente, lembramos-nos da Primeira Guerra Mundial, mas, por exemplo, os franceses não esquecem de todo o que foi a Guerra da Unificação Alemã em 1871, quando Bismarck e o Kaiser Guilherme I decidiram comunicar ao mundo que a Alemanha passava a ser um país unificado no Palácio de Versalhes, não é? Bom, depois de terem derrotado os franceses, não interessa, o ponto é, em 70 anos, estes dois países, ou estes dois territórios, tiveram 3 guerras, 3 conflitos, e sendo duas potências continentais, nesta lógica europeia, a França tem evidentemente uma vertente ultramarina, uma vertente externa, essa foi a forma mais inteligente de tentar evitar esse confronto, que tem sempre consequências devastadoras para a Europa e para o território como um todo, foi pensar na ideia do carvão e do aço. Ora, esta ideia inicial também só fez sentido porque estava tudo destruído, ou seja, posso parecer um bocadinho exagerada, mas não é, é mesmo esta ideia de que esta Europa estava em ruínas. E depois da Segunda Guerra Mundial tivemos uma geração de líderes europeus que viveu essa guerra, que viveu essa destruição e que quis fazer tudo para que isso não voltasse a acontecer. E esse talvez seja um dos problemas dos dias de hoje. E quando digo problemas, não estou a retirar o valor de viver em paz, que obviamente todos nós, por amor de Deus, nem pensem que eu esteja a dizer o contrário. O ponto é, essa geração tinha presente e tinha à sua volta o que foi a devastação europeia e a devastação de boa parte das suas cidades e o que foi, neste caso concreto, a Segunda Guerra Mundial. O segundo aspecto foi conseguir que a melhor forma de desenvolver e de ter paz é através da prosperidade e do crescimento económico. E, portanto,
Também porque tínhamos o chapéu de chuva militar dos Estados Unidos, gastámos menos em defesa, gastámos mais num conjunto de outras prioridades. E assim foi sendo ao longo de várias décadas. Portanto, a própria União Europeia tem evoluído muito em termos do que são os seus objetivos. Mas esse objetivo da paz no continente europeu parece-me a mim talvez aquele que seja mais perene. Hoje em dia, para podermos continuar a desfrutar dessa paz, que vale mesmo ouro, temos que nos voltar a rearmar, temos que voltar a ter capacidade de dissuasão, temos que fazer qualquer ataque. O que é que define a dissuasão? Nós pensamos sempre na dissuasão em termos nucleares. A dissuasão é: eu sou tão forte que o outro lado tem imensa tentação de invadir. E aqui uma invasão até pode ser uma ciberinvasão. Mas não o faz porque sabe que a minha capacidade de resposta vai ser brutal e inequívoca. Não pode haver aqui um segundo de hesitação. Portanto, eu penso que hoje em dia, depois de décadas em que não pensámos na defesa, estamos a ser obrigados, no fundo é isto, estamos a ser obrigados a pensar nela. E aqui, quando falo em defesa, não estou a pensar, por exemplo, em serviço militar obrigatório, não é nada disso, é voltarmos a entender a defesa como um pilar fundamental da soberania e um pilar fundamental daquilo que é uma vida coletiva, neste caso da própria União Europeia. E entendê-la também de forma mais defensiva, portanto, de resposta do que propriamente agressiva ou assertiva fora de casa. Em segundo lugar, também para ir ao encontro dessa pergunta, que volto a dizer é uma ótima pergunta, e a própria forma como Macron caracterizou esta transição também acho que está muito, muito bem apanhada, é também o facto de as indústrias de defesa também são uma área de negócio. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, ao produzirmos, sejam peças, sejam um conjunto de partes de vários equipamentos militares, nós também estamos a contribuir muitas vezes com a criação de empregos, estamos a fazer ou tentamos fazer uma articulação com as nossas universidades. Por exemplo, dou-vos um caso muito específico. Portugal tem um projeto excelente de drones, uma empresa que faz drones que é excelente. Portanto, isso também pode ser uma mais-valia, e é uma mais-valia que, no caso português, nós evidentemente não vamos fazer ou gastar, nem temos dinheiro para isso, para fazer um F-35 ou um F-37 ou 38, ou inventar mais um F para a frente, portanto, que são os caças dos Estados Unidos. Mas, se calhar, temos capacidades para pensar nestes nichos, em termos de ciberdefesa, de cibersegurança, a parte dos drones e um conjunto de outros aspectos onde, de facto, os portugueses dão imensas cartas em termos de inteligência, em termos de recursos humanos. Portanto, eu penso que hoje, para cumprir o objetivo fundamental, o desígnio da primeira comunidade europeia, hoje, pode parecer um paradoxo, mas não é, hoje, para podermos continuar a beneficiar dessa paz, face, e aqui vou ao encontro da pergunta que foi introduzida, face à imensa permeabilidade das nossas fronteiras. Quando digo fronteiras, estou a pensar sobretudo em termos cibernéticos. Nós somos todos os dias alvos de ataques cibernéticos, informáticos, seja de uma empresa, desculpem, é um negócio, mas não é bem neste registro, seja de criminosos, seja de Estados, em particular dois, a Rússia e a China. E, portanto, esse aspecto está muito presente, esta ideia da permeabilidade. Vamos ter que nos readaptar, vamos ter que nos, como se diz agora, reimaginar em termos daquilo que nós estávamos à espera que fosse e afinal não, e agora somos obrigados a reagir. E é, como eu disse no início, estar numa fase de transição. Uma transição é sempre dolorosa,
todas as transições a nível internacional têm sempre um elemento, ou são de incerteza, de imprevisibilidade. Eu lembro-me quando era miúda, e eu tinha 16 anos, quando foi o massacre na Praça de Tiananmen, na China, e a queda do Muro de Berlim no fim do ano. E eu lembro-me de pensar como, ou seja, face a este mundo que estava a cair, que se estava a desagregar à minha frente, mas aquilo que se vivia, talvez também por eu ser nova, e portanto a juventude também tem sempre um olhar muito mais otimista em relação às coisas, tínhamos uma esperança, um otimismo de que de facto a nossa vida ia ser melhor, a Europa ia ser melhor, o mundo ia ser melhor. E hoje em dia falta-nos talvez esse elemento, mas nós não conseguimos fugir à realidade que é os Estados Unidos, estes Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro e a China do outro. Acho que é isto, Olga. Obrigada. Ótimo. Percebemos que a dissuasão é um elemento importante, não é? O Pedro Norton, penso que na semana passada, fazia o paralelo com o Stefan Zweig, o austríaco. Clube da Manhã. Exatamente, que falava que tentando olhar para a Primeira Grande Guerra e o que é que se antecedeu, que descrevia como o período em que achavam que a segurança estava assegurada e a democracia era eterna. E nós, se calhar, acabamos por chegar a um ponto parecido e, se calhar, estamos em tempos que achamos sempre que os nossos tempos são definidores e extraordinários, sempre. Mas se calhar até são, não sei, em que houve algum adormecimento social, se calhar. Será uma derrota dos moderados por falta de comparência ou outra coisa? Olha, é uma pergunta muito complexa, não é? Pronto. Primeiro, claro que adormecemos. Claro que adormecemos. Estivemos durante décadas e reparem, isto não é nenhuma crítica, eu sou a principal beneficiada em termos não só do 25 de Abril, de viver em democracia liberal. A carreira que eu fiz hoje, aquilo que eu faço hoje, não me seria de todo possível há 40, 50 ou 60 anos. Poder ser professora universitária, poder comentar a nível nas televisões, poder ter 2 lugares no estádio do meu clube e adorar futebol e escrever sobre futebol, tudo isso não me seria de todo possível. Portanto, isto não é de todo uma crítica. O que eu estou disposta é a lutar com todas as minhas forças para que a saúde dessa democracia liberal que me permitiu ser o que eu sou hoje, ou seja, eu poder libertar o meu potencial, e todos nós temos um potencial que é diferente, que é de cada um, é isso que para mim é genuinamente fundamental e é essa a luta para mim mais importante. Mas adormecemos enquanto sociedade, não reagimos a um conjunto de coisas que foram acontecendo à nossa volta e agora fomos obrigados a reagir. Quem estuda estratégia sabe que a partir do momento em que nós não antecipamos o perigo, não antecipamos o desafio, quando já estamos a ser obrigados a reagir, nós já entramos a perder. E temos que andar ainda mais para conseguir, entre aspas, para voltar à piada, empatar o jogo, não é? E, portanto, esse é um aspecto. Depois também nos habituámos muito, nesse conforto, a depender em termos de defesa dos Estados Unidos. Eu, obviamente, não gosto, não concordo, e vocês nem me queiram saber o tipo de palavras que eu utilizei a ver ontem aquele espetáculo degradante, ou o que eu disse depois de ouvir o discurso do J.D. Vance em Munique. Eu parecia que estava no Estádio da Luz, era uma vergonha. Mas o ponto é, há décadas que os presidentes dos Estados Unidos dizem isto. Há décadas. Obama disse-o com muito mais elegância. Outros disseram-nos, e nós continuamos a empurrar com a barriga em muitas coisas. E isto também é um adormecimento das nossas elites políticas e da sua falta de pedagogia. Ou seja, a falta de pedagogia, porque eleitoralmente é difícil, de explicar às suas sociedades o que é que está em jogo, o que é que nós podemos beneficiar, o que é que nós podemos perder. E essa é uma discussão de fundo que é extremamente difícil.
lá está, mais uma vez, a questão da liderança. E para terminar, em relação à pergunta que há bocado também me tinha colocado, esta questão do adormecer ou de nós pensarmos que os nossos tempos, que lá são os nossos tempos, bolas, são sempre excepcionais. Os maiores perigos, as maiores alegrias. E por isso é que é tão bom, eu tenho, das várias coisas que adoro fazer na vida, é estudar, ler e reler todos os anos. Eu alterno. Um ano é mais os gregos, outro ano é mais os romanos. E ler esses clássicos antigos, ler livros com 2.500 anos, 2.000 anos, e nós percebemos como até o Império Romano caiu. Portanto, há um estudo, há uma natureza humana, há um momento, não é novo. Nós muitas vezes, eu penso que a nível de quem trabalha e quem devia também pensar nas respostas, há muita falta de humildade de olhar para trás e pensar como é que elites anteriores ou como é que estruturas territoriais anteriores lidaram com o declínio. É que isto é horrível, é doloroso. Lidaram com tudo isto. E, portanto, aí também me parece que há uma pedagogia a ser feita em termos de como é que nós enfrentamos estes desafios, que são desafios tremendos para todos nós, para esta geração, para a geração que vem, e que a mim, obviamente, como imaginam, muito me preocupa em termos da nossa democracia liberal. Ótimo. Mais questões? Se calhar abríamos a uma nova ronda. Se posso ser eu? Já está? Já passou? Eu falo de pé, se calhar é mais agradável do que estar aqui no buraco e uma série de pessoas atrás. Só que se identificasse. Eu chamo José Brandão Pedro e sou aqui da Arouca. Sim. Eu peço licença para exprimir mais um comentário do que uma pergunta, mas ao fazer um comentário levanto uma questão, sobretudo que o meu comentário não é exatamente coincidente com algumas das ideias que expressou, não totalmente em relação às vulnerabilidades, mas em relação a dois pressupostos cuja veracidade eu tenho dúvidas. Um é a teoria da dissuasão. Outra é o perigo da União Soviética. Eu acho que nós falamos muito no perigo da União Soviética, como quando os americanos quiseram invadir o Iraque, também falavam nas armas de destruição maciça, e aí ainda havia mais dúvidas, julgo eu, do que em relação aos perigos da Rússia. Eu julgo que não há nenhum dado objetivo que nos permita concluir que a Rússia representa um perigo. O facto e que vai invadir a Europa e vai chegar a Pontevedra. Eu acho que essa narrativa, com o devido respeito, claro, porque também já lhe vou responder. É uma narrativa que não assenta em razões de facto, ou seja, nós não temos nenhum elemento nem na cultura russa, nem no pensamento atual que se conhece, etc., que leve a concluir uma coisa dessas. Claro que houve a invasão, podemos aceitar que é criminosa, da Ucrânia, mas isso não significa que seja a mesma coisa que invadir a França, a Alemanha, etc. Vamos a isso. Não, mas eu queria só que esclarecesse, se calhar. Esse é o primeiro pressuposto, mas eu tinha um segundo, não é? Sabe o que diz as democracias liberais que lhe permitiram, enfim, fazer uma série de coisas, mas a democracia liberal, por exemplo, não me permite ir para a televisão exprimir isso. Se for o Miguel de Sousa Tavares, talvez. Mas aqui mas aí tinha que ser sócio do Futebol Clube do Porto, isso não pode ser. Agora, nesta pequena Assembleia, nós temos essa possibilidade de exprimir uma opinião que vai contrária a tudo aquilo que vem nas televisões, nos jornais, etc, etc. Mas essa opinião é uma opinião única e é necessário que os povos e, sobretudo, os dirigentes não continuem adormecidos. Mas eu acho que o adormecimento está exatamente quando preparam a Terceira Guerra Mundial, como foram pessoas adormecidas que decidiram a Primeira e a Segunda. E agora preparam-se, naturalmente, com toda a lógica, para preparar a Terceira, sempre com boas razões, a dissuasão, o perigo da Rússia, etc. Em relação ao perigo da Rússia, já exprimi. Em relação à dissuasão,
Eu também penso que essa lógica sobre a dissuasão é uma lógica falsa, com o devido respeito. Quem estudou direito sabe muito bem que as penas e o valor das penas e a pena de morte não afligem os criminosos, não diminuem os crimes. Sabe-se muito bem que onde há pena de morte não há menos crimes por isso. Ou seja, a dissuasão só funcionava se fosse toda a gente sensata. Mas exatamente os que decidem a guerra são tudo menos sensatos. Portanto, quando a gente manda soldados para a guerra, se manda armamento, etc., não está a defender a paz. E quem se está a armar e a produzir armas, é evidente que não é só para enriquecer o armazém e para a tal história do dissuadir. Claro que isso fica bem para justificação e para convencer o povo que às vezes tem dúvidas dessas teorias. Mas, efetivamente, a dissuasão só funcionaria se as pessoas fossem sensatas. Ora, sabe-se que não são e, por isso, o facto de estarmos todos muito armados não facilita a paz, vai facilitar a guerra. E julgo que o argumentar que foi a dissuasão atómica que permitiu a paz, isso era outra discussão, porque julgo que também não funciona aí, as coisas não funcionam assim. E nisto tudo há sempre uma questão ética que é o que se está a esquecer. Quando se fala da guerra, está-se só a falar que vai contribuir para o aumento de 0,25% do PIB e que tem estas vantagens, tem aquelas e tem mais estes inconvenientes. Claro que tudo tem um ponto de vista económico e tudo tem um ponto de vista político, mas tem também um ponto de vista ético. Nós, quando nos preparamos para a guerra e quando fazemos a guerra, estamos a decidir matar milhões de pessoas, porque a guerra hoje em dia é uma matança organizada. Nesta guerra da Ucrânia, que era perfeitamente evitável, o Trump é tolo, isso eu reconheço, mas diz algumas verdades, que a guerra é ridícula, que a guerra podia ser evitada e podia, e estava um acordo feito antes da guerra, eles tinham um acordo preparado, que só não o assinaram porque, não, é o que diz a imprensa, eu também não era negociador. Não, eu estou a ouvi-lo, é? Mas vinha na imprensa que o acordo estava preparado e que foi a visita do primeiro-ministro inglês e do secretário de Estado americano, que foram os dois a Kiev, garantir que o apoiariam, que ele não assinasse o acordo de paz. Claro que não digo que isto não legitima a Rússia. Podia só tentar sistematizar agora só um bocadinho. Não estou a mandar calar, só para adiantar um bocadinho, desculpa. Conclusão. Estas coisas são mais complicadas do que a opinião única quer fazer crer. Ou seja, que a Rússia vem aí, temos que nos defender, vamos todos passar fome, porque é preciso defender o nosso pão do homem mau que vem aí. Só um esclarecimento. Começou por dizer, falar que o perigo da URSS, mas queria falar da Rússia, não a memória da URSS. No início estava a falar da Rússia estava a falar atual, do perigo e do choque cultural que poderíamos ou não ter. Não é o RSS que faz perigo agora, que mete medo às pessoas. Mas não se esqueçam, porque nós invocamos que a Rússia mete medo a alguns, mas a Rússia também diz que a NATO lhe mete medo. E tem tanta razão ou mais do que nós. Que a NATO não é nenhuma organização pacífica. Nunca foi. Mas dizem que são, mas não foram. Ótimo. Muito bem, posso responder agora? José, vamos embora. Não. Então vamos lá primeiro à questão que colocou do medo em relação a Moscou, em relação ao que é a Rússia de hoje. Não posso discordar mais. Em primeiro lugar, até vou dar de barato a União Soviética. Em termos de história do Império Russo, e é esse império e essa visão imperial que foi bem explicada por Vladimir Putin no seu discurso e no artigo que publicou no verão de 2021, é essa visão imperial que engloba metade
da Europa que a Rússia tem pena de ter perdido. Em segundo lugar, queria também, eu penso que a sua análise sobre o que é a ameaça de Moscovo, os polacos, os lituanos, os letónios, os estónios, os suecos, os finlandeses, os búlgaros, os romenos e por aí fora, discordariam com toda a pinta. Em terceiro lugar, aquilo que aconteceu, e podemos discutir se esta guerra poderia ou não ter sido evitada, claro, podia ter sido evitada se a Rússia cumprisse os tratados a que se obrigou. A começar, desde logo, pelo memorando de Budapeste assinado nos anos 90, quando a Ucrânia abdicou das suas armas nucleares a favor da integridade do seu território. Essa integridade territorial foi violada em 2014, quando a Rússia anexou a Península da Crimeia e começou a guerra no Donbass. Como se tudo isto não bastasse, e antes disso, em 2008, testou as águas quando invadiu dois territórios da Geórgia, a Abcásia e a Ossétia do Sul, e, portanto, percebeu que a coisa podia continuar porque não ia ter grande reação. Em segundo lugar, esta questão da dissuasão, mais uma vez, e agradeço muito ter colocado esta questão, a questão da dissuasão, eu gostava muito que o mundo fosse visto, fosse observado e fosse cumprido através daquilo que é uma análise de direito. Adorava. Seria um mundo muito melhor, onde os direitos humanos seriam respeitados e por aí fora. Mas esse não é o caso. A dissuasão funciona, sim senhora, e tão assim funciona que ainda não aconteceu, pode ser que aconteça, a invasão de um país da NATO. É essa a grande razão pela qual quer a Suécia, quer a Finlândia não tiveram dúvidas em pôr fora logo, imediatamente, quer o não alinhamento finlandês, quer a neutralidade sueca, que é diferente e que já tinha cerca de 2 séculos, pela borda fora, para poderem entrar neste espaço transatlântico. Em terceiro lugar, o que eu poderia dizer em termos práticos está relacionado com isto. Na perspectiva de Moscovo, claríssimo o revisionismo territorial, o que torna diferente esta guerra de outras, e eu não estou aqui a dizer, como imaginam, que concordo, pelo contrário, com muitas das decisões de política externa dos Estados Unidos, já o disse, já escrevi sobre isso, o Iraque foi uma invasão em 2003, ponto final, mas aquilo que explica, aquilo que torna diferente esta guerra de outras, é que esta guerra foi feita com o objetivo explícito de conquistar território de outro país, ou seja, de alargar as suas fronteiras. E essa revisão territorial, essa revisão das fronteiras pela força, é aquilo que faz com que muitos dos países na Europa tenham de facto receio. E esse receio é muito próximo, porque a história para muitos destes povos é muito recente. Portanto, em termos práticos, goste-se mais ou menos dos Estados Unidos, e eu digo já de caras que desta administração eu gosto zero. Em termos daquilo que é a vivência, a expectativa e a esperança dentro da NATO, vive-se muito melhor do que fora da NATO. Próxima pergunta. Fazemos mais uma ronda de perguntas. Posso falar? Adriano. Olá, sou Adriano. Gostei muito de algumas das perguntas que foram colocadas. Falou há bocadinho que a dissuasão não é só nuclear. Eu não tenho a certeza que esteja inteiramente de acordo com isso. Porque basta ver a última intervenção do recém-eleito não, ainda não foi eleito, mas ainda não está nomeado, chanceler da Alemanha, em que ele colocou a questão de que apenas a França na União Europeia tem armas nucleares e de certo modo, depois a questão de ser estendido também à Alemanha. Esse é um pormenor, e é um pormenor que muitos europeus se calhar têm algum receio devido à história recente da Alemanha. Esse é um ponto. O outro ponto tem a ver com a Europa.
Há já algum tempo esteve aqui também no Círculo o Dr. Jaime Gama, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, e foi-lhe colocada uma pergunta, aliás, ele citou, suponho que Solzhenitsyn, do russo Solzhenitsyn, uma frase. Bem, o Solzhenitsyn era considerado da direita na altura, e uma das frases que ele dizia a propósito da Rússia era Moscovo terá a tendência para ser a nova Constantinopla. Porque dizia ele, a Igreja Católica, a Igreja Protestante trouxe o vírus do liberalismo, o que é muito mau. A Igreja Católica, segundo Solzhenitsyn, a Igreja Católica trouxe, eu agora já não sei o termo que ele usava, mas usava qualquer coisa como o centralismo em Roma. Uma vez que Constantinopla deixou de ser Constantinopla, passou a ser Istambul, deixou de representar a religião cristã, abrange tudo, então o centro da religião cristã devia ser Moscovo. Isto não tem um sentido expansionista, como se diz, como falou há bocadinho, que ele via Moscovo como o centro quase que do futuro Império Romano. Esse é um ponto. Ainda o outro ponto, desculpe lá, que é o problema da Europa, e falou na defesa da Europa. Eu não tenho a certeza que a defesa da Europa possa ser vista em termos da União Europeia. Isto porque imaginemos que havia um exército formidável na Europa, o que é sempre muito complicado. A decisão de empregar esse exército tinha de passar por N reuniões de N países estarem todos de acordo. Ora, isso é impossível. Portanto, a meu ver, a defesa da Europa passará sempre pelas velhas grandes potências da Europa, isto é, Inglaterra, França e Alemanha. Ou seja, a União Europeia nunca será capaz de o fazer. Só isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Adriano. Então, É só pegar mais algumas claro. perguntas depois. Só porque estas são muitas. Já estão as 3, exato. Gastou os 3. Não sei se alguém quer. Só mais uma pergunta para não andarmos sempre a interromper. Olá, muito boa tarde. A minha pergunta é muito rápida, muito fácil. Assim é do pior. Face às posições assumidas pela administração Trump, a minha questão é, acha possível a saída dos Estados Unidos da NATO ou não? Como é que se chama? Ana. Bem, como diria um certo jogador de um clube que está agora a jogar aqui em Aroca, que eu espero que perca, prognósticos só no fim do jogo, não é? Pronto. É muito difícil de responder esta sua pergunta. Se eu tivesse que escolher, se fosse obrigada a dizer, diria que vejo isso com muita dificuldade por 2 razões. Primeiro, ainda no tempo da administração Biden foi passada uma lei ou uma decisão no Congresso que impedia o Presidente, ou seja, o Executivo, de unilateralmente sair da NATO, mas essa não é a questão de fundo, não é apenas uma questão do que pode ser feito, é uma questão de, por exemplo, esta administração fazer aquilo que a França fez durante décadas, ou seja, estar dentro da NATO, mas não estar no comando militar. Portanto, estar, mas não estar, para todos os efeitos. Eu penso que aqui há um papel importante das tais indústrias de defesa e aqui a forma como o Reino Unido conseguir gerir este processo e esta relação com Washington é aqui uma peça-chave. Dito isto, eu penso que temos que deixar um bocadinho a poeira assentar. Eu acho que ainda estamos todos muito, como dizer, um bocadinho, olhem, vou usar uma palavra muito forte, ressaca com aquilo que aconteceu ontem. Temos que esperar um pouco até a poeira assentar, mas penso que para isso acontecer,
para os Estados Unidos saírem da NATO, tinha que passar no Senado. É verdade, o Senado tem sido muito cobardolas em matéria das nomeações, não é? Mas também há um fator com o qual a oposição joga e vai jogar cada vez mais, que é, voltando à questão das indústrias de defesa, os Estados Unidos são, em termos internacionais, o principal exportador de armamento do mundo, mas a tarefa que dão ao segundo, ao terceiro e ao quarto é uma brutalidade. A maior parte destas indústrias de defesa, que podem ir desde fazer fardas a fazer o tal F-35, as fábricas estão em Estados do Sul. Estados do Sul que são, com honrosas exceções, grandes apoiantes do trumpismo. Portanto, isso tem custos eleitorais. E daqui a 2 anos, 1/3 do Senado vai a votos. E vai a votos em alguns destes Estados fundamentais. Portanto, eu diria que por um conjunto de razões talvez não muito nobres, internas e externas, eu vou esperar para ver, Ana. Não lhe consigo dizer sim ou sopas, mas penso que o simples facto de nós termos isto em cima da mesa e de pensarmos já é muito revelador dos tempos que estamos a viver. Voltando aqui ao Adriano, a questão do nuclear. Eu quando falo em dissuasão é em todos os aspectos, não é apenas nuclear, é aquela que mais se falou por causa da Guerra Fria, mas falo também em termos de dissuasão económica, falo em termos de dissuasão daquilo que são as nossas infraestruturas críticas. Ou seja, para mim a dissuasão não é apenas um conceito que eu aplico do nuclear, embora obviamente o nuclear, como tudo, tem, devido às suas consequências catastróficas, é logo a primeira, assim, é aquilo que mais nos importa. Depois, as palavras do chanceler Merz. As palavras do chanceler Merz têm 2 destinatários. O primeiro é o interno, é dizer que a decisão da anterior chanceler, Angela Merkel, de acabar com a energia nuclear dentro da Alemanha foi catastrófica, porque levou a que a Alemanha dependesse ainda mais do gás natural russo. E, em segundo lugar, é pôr esta questão em cima da mesa, que é a questão das armas nucleares. E aqui que eu não posso concordar mais consigo, porque não é apenas as armas nucleares francesas, são, eu diria até sobretudo, as armas nucleares britânicas. E aí sim, nós vamos encontrar aqui um modus vivendi, uma articulação diferente entre estas partes em termos nucleares europeus, mas essa vai ter que estar em cima da mesa. Eu acho que é mais fácil, eu acho que também aquilo que Merz quis dizer é mais fácil ser feito assim do que a Alemanha, que pode perfeitamente fazê-lo, ter armas nucleares. Aí é que vamos ter meia Europa por causa das questões históricas ao rubro e compreensivelmente. Por último, a ideia da nova Roma é uma ideia que está presente desde a fundação dos Romanov. A última dinastia, ou no fundo é a grande dinastia russa, que nós nos habituamos a pensar, os Romanov só são, com aspas, porque eles foram tão fortes que parece que estavam na Rússia há não sei quanto tempo, mas a Rússia Império só existe desde o século XVII. Os Romanov chegam ao poder em 1613 e aí ficarão até 1917, 1918, pelas razões que todos nós conhecemos. E nesse processo foi muito importante esta legitimidade religiosa e também de centralização política. O que os Romanov dizem, e daí a ênfase na águia bicéfala, a forma de entender Constantinopla, que os russos chamam e continuam a chamar Tsargrad, ou seja, a cidade de César, e chutam Istambul, que deixa Erdogan nervosíssimo e irritado, mas é assim. Ou seja, é esta ideia de que, através de um casamento de uma das descendentes do último imperador bizantino, Constantinopla cai em 1453, embora, na verdade, o Império Bizantino só termina uma década e meia depois, quando Trebisonda finalmente claudica perante os otomanos. Eu adoro esta história de Trebisonda. E aqui há uma passagem de testemunho, ou seja, a primeira Roma é aquela que todos nós conhecemos,
A segunda Roma é a Roma cristã, é a Roma do Papa, é a Roma de César, neste duplo sentido. E, portanto, ao acabar o Império Bizantino, esta descendente, seu nome Sofia, casa com um dos Rúridas, ou seja, a dinastia anterior aos Romanov, onde o mais famoso de todos é Ivano o Terrível e tal, e é a partir daí que vem esta legitimação, esta legitimidade. A ideia da Terceira Roma existe no Império Russo desde o século XVII e quer dizer o quê? Nós somos os verdadeiros cristãos da Europa. Nós, ao contrário dos católicos, ao contrário dos protestantes, é a loucura, em termos daquilo que é o discurso e a narrativa por parte de Moscovo, nós, ortodoxos, é que somos os verdadeiros cristãos e, sobretudo, hoje, face àquilo que Moscovo entende ser o declínio do Ocidente, nessa matéria específica religiosa. Portanto, em termos práticos, esta ideia da nova Roma, e evidentemente Jaime Gama é um dos nossos melhores, uma das pessoas que melhor pensa a nível do que é o mundo, um atlanticista extraordinário, até porque é da grande Ilha da Terceira, nos Açores e por aí fora, e é uma figura portuguesa muito importante. Trazer Solzhenitsyn, trazer aquele que foi o grande dissidente da União Soviética e o seu arquipélago do Gulag, é de facto uma forma muito se a União Soviética, a grande diferença nestas questões de identidade da União Soviética para a Rússia de hoje é a questão religiosa. Ou seja, durante o tempo da União Soviética, o Império tinha uma pertença em ideologia, mas na prática era um Império. E foi assim que foi feito. Aliás, ficaram famosas as palavras do embaixador dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, quando vai a Moscou apresentar, fazer a sua acreditação, as suas credenciais e por aí fora, e tenta, coitado, entabular uma conversa, diplomática com Stalin, que não era propriamente uma pessoa fácil. E ele pensou, o que é que eu vou dizer? Vou falar do tempo, que conversa de café que eu vou fazer aqui? E então, ele chega lá e começa a fazer assim umas perguntas ao Stalin, e às tantas perguntas, então, grande presidente, soviético supremo, aquela coisa toda, e diz, bem, extraordinário, ainda bem que acabou a Segunda Guerra Mundial, a grande vitória da Aliança, tal e tal e tal, e Stalin vira-se para ele e diz, e está satisfeito, está contente e tal, e Stalin diz, não. Porque quando foi o início do século XIX, o czar Alexandre I chegou a Paris depois de derrotar Napoleão. Eu só fiquei em Berlim. Ou seja, esta União Soviética tem de facto tinha este projeto imperial, mas deixou cair o lado da religião. Aliás, a religião foi fortemente perseguida na União Soviética. O que Putin agora faz, através também da conivência do patriarca russo, é recuperar esta ideia messiânica de que a Rússia é a Terceira Roma. E essa Terceira Roma é a salvação do Ocidente. Portanto, esse é um ponto importantíssimo para nós percebermos até o próprio desafio que a Rússia representa em termos até desta vertente religiosa. Ótimo. Não será por acaso que, se calhar, a Igreja Ucraniana se desvinculou também da Igreja Ortodoxa Russa, não é? Claro. Sim. Aliás, é uma das razões, o desvincular acontece antes da invasão. Sim. E foi um dos aspectos que acelerou a invasão em 2022. Para além da eleição de um político como Zelensky, que não era cooptável, e estou a ser suave e simpática, com as elites anteriores face a Moscou. Acho que ainda temos tempo para mais uma ronda. Temos? Boa tarde, também me chamo Ana, sou mãe de duas pequenas e, portanto, tenho duas perguntas relacionadas com isso e com as gerações futuras, porque, como o Mário Draghi diz, também estou ansiosa. E, portanto, se temos as lideranças europeias necessárias para os tempos em que vivemos
E o que é que cada um de nós pode fazer neste contexto atual e futuro? Ótimo. Não sei se há mais alguém que queira... Tem aqui uma deste lado. Oh, Ana, não percebi a sua primeira pergunta, desculpa. Mas foi. Lideranças. Boa. Sim. Ok, obrigada. Sim. Nem sempre é igual, na verdade. Ui. Bem, boa tarde. Eu chamo Rodrigo Furtado e a minha questão tem a ver com Rodrigo Furtado. E a minha questão tem a ver com as novas dinâmicas da geopolítica. Uma das coisas que eu penso que não é muito clara com a nova administração americana tem a ver com as razões para, de algum modo, subvalorizar a Europa em relação à Rússia. Isto é, para mim também não é especialmente claro porque é que no atual contexto, a nova administração, e partindo do princípio de que existe um racional por trás, o que nem sempre parece demasiado claro, por que razão é que entre a Rússia, que é no fundo, digamos assim, o inimigo tradicional, pelo menos dos últimos 80 anos, ou pelo menos o adversário histórico, e a Europa, que é o aliado histórico, também do mesmo período, porque é que esta administração de algum modo inverte a aliança, ou inverte aquilo que é a tradição diplomática e geopolítica estratégica, se quiser, da política externa dos Estados Unidos. Bem, Rodrigo, obrigada. Dos últimos 80 anos. Sim, exato. Sim, até porque há leves imperialistas dos Estados Unidos, se calhar muitas vezes quase devaneios de Trump, que quase legitimam a ação da Rússia, não? Ou pelo menos em termos de... Não, ouçam, vamos lá ver. Os Estados Unidos tiveram ao longo da sua... Quer dizer, em primeiro lugar, os Estados Unidos, enquanto superpotência, enquanto grande potência, são imperiais, ou se quiserem imperialistas como todos os outros. Esse é o primeiro ponto e é o ponto de partida. Basta pensarmos no século XIX e o que é que pensam muitos dos povos no continente americano sobre esta matéria específica, não é? Portanto, aqui não há, eu acho que nesse aspecto não há ilusões. O que é de facto diferente... não mexer em fronteiras, não é? No fundo. Esta coisa de mexer em fronteiras é capaz de... E agora... Foi a novidade dos últimos 80 anos. Isso. O ponto aqui é, e já vou às perguntas da Ana, o ponto aqui é, de facto, a diferença foi, nos últimos 80 anos, vá lá, o interesse nacional e o interesse internacional coincidiram. O que me parece a mim, talvez, hoje mais evidente, é que em vez de pensarmos que os últimos 80 anos eram a regra, vamos ter que passar a pensar, talvez, que estes últimos 80 anos foram a exceção. E tudo isto vai ser muito doloroso em vários aspectos. Mesmo assim, porque é que, ou seja, como é que eu analiso estas decisões? Para esta administração de Trump, como aliás na primeira, o principal rival é a China. O mais importante que tudo é esta questão do Indo-Pacífico. Para a administração de Trump, e em particular o seu enviado especial para a Rússia e a Ucrânia, portanto, o general Kellogg, mas também alguns membros da sua administração, alguns deles foram escrevendo um conjunto de artigos que são muito interessantes de ler e que nos ajudam a perceber. Há muito esta ideia de que uma das consequências de tudo o que está a acontecer no mundo é o reforço de uma parceria entre a China e a Rússia. Esse reforço dessa parceria à qual juntamos o Irão e juntamos a Coreia do Norte, que é um brilharete em termos de linha. O Irão hoje está muito mais enfraquecido, sobretudo através do enfraquecimento do Hezbollah e do Hamas. Os Houthis, give or take. Portanto, aqui a ideia é, o que me parece a mim ser o objetivo máximo desta administração é tentar
quebrar, tentar romper a relação que existe entre a China e a Rússia, tirar, entre aspas, a Rússia da órbita da China, enfraquecendo a China desse modo. Este é, para mim, o racional, como há pouco falávamos. Uma espécie de, e já se ouve falar muito deste exemplo, uma espécie de jogada de Nixon e Kissinger nos anos 70, mas agora ao contrário, não é? Portanto, quando Kissinger e Nixon se reaproximaram da China comunista de Mao Zedong, foi para dar aqui, tirar a União Soviética e sobretudo, fazer aqui o contrapeso. Aliás, ficou claro em termos de realpolitik, não é? A partir dos anos 70, a Guerra Fria já não era uma guerra contra o comunismo, era uma guerra contra a União Soviética, não é? Porque como é que se conseguia explicar a reaproximação com e a China que atravessava a revolução cultural, portanto assim o top dos tops em matéria de utopia totalitária. Portanto, este é o racional e esta administração tudo fará para tentar quebrar, romper, diminuir esta relação. Eu sou capaz de compreender em termos racionais no sentido, olho para o mapa, não penso no sacrifício das pessoas, olho como se estivesse aqui, tipo Deus a gerir as coisas, não é? Eu acho que isso faria sentido há 4, 5 anos. Hoje em dia, vejo com muitas dificuldades por isto. Para os Estados Unidos conseguirem tirar a Rússia da órbita da China, vão ter que dar a esta Rússia qualquer coisa. A Ásia Central, a China já é preponderante. Os gasodutos, os pipelines, a China cada vez mais cooptou as elites daquela região que a Rússia considera ser a esfera da sua influência. O Cáucaso não é assim tão relevante do ponto de vista prático e tem a Turquia, depois tem o Azerbaijão, mas ainda assim a Rússia deixou cair a Arménia sem qualquer cerimónia. O que é que sobra? O Ártico e a Europa. E não me parece possível ou sequer execuível deixar cair meia Europa para agradar a essa... O que me parece que esta administração tenta fazer é quase tirar a Rússia à China, ao fazer isso não há custos em termos de aliados. Como se esses aliados façam isso, vão ficar quietos e não vão repensar a sua relação com a China. Este é para mim o que eu vejo a seguir, mas cá estaremos para ver se isto de facto a coisa vai. Rodrigo, obrigada pela pergunta. Ana, 2 perguntas dificílimas de responder. Primeiro, o aspecto das lideranças e da qualidade das nossas lideranças. Eu também tenho muitas dúvidas, também tenho muitas preocupações nesta matéria, não tenho por hábito, talvez por o país que eu mais estudo é a China, portanto eu fico muito nervosa com cultos de personalidade. É que sou quase tipo epidermicamente contra, portanto acho que às vezes também mitificamos muito certas lideranças. Sei lá, eu quando ouço as pessoas dizerem o Helmut Kohl foi extraordinário, calma, teve bem, decisões importantes com certeza, mas calma, quer dizer, também houve muita coisa interna que foi mal feita. Angela Merkel, enfim, acho que a coisa está mais ou menos resolvida. E depois pensamos, Konrad Adenauer, não é? O homem que no fundo pôs esta Alemanha em andamento. Está bem, mas Konrad Adenauer, no seguimento da Segunda Guerra Mundial, é uma liderança totalmente diferente. Portanto, tenho dúvidas, tenho imensa preocupação em termos de liderança. Quando olho para a Europa como um todo, talvez a exceção à regra seja Ursula von der Leyen, mas infelizmente Ursula von der Leyen não lidera um país, lidera uma comissão dentro da União Europeia. E isso é um aspecto que a mim me preocupa porque é uma crise grande que nós vemos em quase todas as democracias liberais, com honrosas exceções. Portanto, não tenho resposta boa para dar neste aspecto. Segundo, o que é que podemos fazer? Olhem, o que eu digo aos meus alunos sempre,
e batalho isto sempre, é não olharmos para a democracia liberal como se ela fosse, como se ela tivesse feita e não fosse preciso defendê-la, e não estou sequer a falar em ir votar. É nós sermos, de facto, cidadãos ativos, parte da sociedade civil, e sobretudo, evitarmos esta tentação de pensar que a democracia liberal está consolidada, que é o assunto dos outros. E às vezes é muito bom, em relação aos miúdos, não é? Introduzi-los ao tema, ajudá-los a ser cidadãos ativos. A política ou as questões políticas não são uma seca, pelo contrário, nós temos é que encontrar interlocutores, professores, círculos, tertúlias, a literatura, os livros, a própria internet, formas interessantes de agarrar. Isso para mim é sempre uma enorme preocupação quando estou a dar aulas, ok, eu tenho esta turma que é muito heterogénea, como é que eu vou conseguir agarrar os meus alunos este ano? E vale tudo. Vale filmes, vale séries da Netflix, no meu caso vale futebol, porque eu sou doente de futebol e, portanto, isso também me ajuda às vezes a quebrar o gelo e a conseguir captar os miúdos para o meu lado. O que eu quero é que eles aprendam, eu quero é depois passar o conhecimento todo para aquele lado. E, portanto, esse aspecto, ou seja, acho que todos nós, nas nossas vidas profissionais, no nosso círculo de amigos, naquilo que nós fazemos, nós podemos fazer essa diferença. É não nos deixarmos adormecer, estarmos sempre atentos, vigilantes no bom sentido, e introduzir uma responsabilidade e uma responsabilização a esta próxima geração de ter atenção e mesmo de pensarmos bem sobre aquilo que a história da Europa nos mostra no século XX, é que as democracias estão tudo menos garantidas e então no caso português, depois de 5 décadas de ditadura, eu acho que a coisa também tem que ser, esse valor tem que ser passado. Mas eu, enquanto professora, e o meu lado pedagógico, para além do prazer de transmitir o conhecimento e depois ver os meus alunos crescerem e fazerem as coisas das suas vidas, é também ajudá-los, na medida do possível, a serem melhores cidadãos. As ideias é com eles, as convicções políticas é de cada um, mas serem melhores cidadãos, isso para mim é fundamental. Penso que temos uma ótima mensagem para terminar, em que todos podemos ser agentes sociais, no fundo, e espalhar as nossas convicções e trazer as nossas ideias, debatendo-as, como dizia o José Pedro também, sendo diferentes ou sendo iguais, mostrá-las sem medo, exatamente, e ficamos com a sensação de que a culpa é de Mercator, não é? Que colocou a Europa no centro e o foco no norte. Não, e o continente africano mínimo. Exato. É tão injusto. Pronto, mas que nos deixou um bocadinho na minoridade, se calhar, essa visão, como referenciando agora o Macron. Pronto, por fim, não sei se alguém, se o Adriano quer dar algumas palavras. Eu agradecia só, focava aqui nos 10 anos das conferências da Arouca, não é? Já vão 10 anos a espicaçar as pessoas de cá. Eu queria só terminar para agradecer a Raquel Vaz Pinto e ao Luís também pela colaboração com o Círculo. O Círculo, nas conferências da Arouca, cultiva sempre este tipo de conferências e as discussões que envolvem à volta com o público. É muito importante haver ideias diferentes e controversas para colocar o público perante essas novas ideias. Portanto, quero concluir então com um agradecimento à nossa conferencista Raquel Vaz Pinto e que foi muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos.